agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer a Jesus e a todos os mentores espirituais e todos aqui presentes, por mais uma vez, nessa noite de confraternização, estarmos com Jesus e estarmos juntos também. Agradecemos aos anjos protetores de cada um aqui presente, e que todas as vibrações desse momento se estendam sobre esta casa e aos lares de todos que se encontram nesta hora aqui. Muito obrigada por tudo e ampara-nos hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Nós vamos receber hoje a nossa irmã, a Viviane Toledo, que retorna a essa casa, nossa palestrante de quinta tarde, segunda noite, e ela está sempre assim alegre para fazer palestra. Ela trabalha no Semente de Luz de São Vicente, beleza? A casa é sua, as contas também. Obrigada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre caminhando com Jesus. Mas afinal, o que é caminhar com Jesus? É uma escolha que nós fazemos em praticar os ensinamentos do nosso mestre e amigo. Mas, antes da gente entender por que nós vamos escolher caminhar com ele, afinal de contas, quem é Jesus? E principalmente, uma reflexão que é bastante importante para eu e vocês fazermos, quem é ele para mim? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos quem Deus nos envia como modelo e guia. E eles respondem, Jesus. Mas o que ele tem de tão especial? Jesus, ele é um ser que já está à nossa frente na evolução espiritual. E ele tem a perfeição moral, o desenvolvimento intelectual de um espírito evoluído. Jesus tem a missão de governar o nosso planeta e ser o nosso orientador e mestre para nos encaminhar até o Pai. Missão, assim, bastante leve, porque somos todos bem bonzinhos, todos assim, estamos no caminho, né? E ele não perde a esperança em nós. Ele está sempre buscando para que nós realmente fiquemos na regeneração do planeta, como seus pupilos. Então, Jesus veio aqui ao nosso plano para nos mostrar, nos ensinar como estar em harmonia com a nossa consciência e as leis divinas. As leis divinas, elas são imutáveis e não existe preferido na lei de Deus. Porque não existe filho que ele tenha mais afinidade, porque quem é mãe ou mãe do coração, enfim, a gente fala assim, nós não temos filho preferido, mas tem o filho que você tem mais afinidade, que não é tão polêmico. Com Deus não, Deus nos ama incondicionalmente. Então ele manda Jesus para que ele possa aí trazer para a gente essa harmonia. E que a gente comece a entender esse caminhar. E como Jesus traz para a gente os seus ensinamentos para essa caminhada? Primeiro porque ele exemplificou. Ele falou em parábolas, porque ainda éramos espíritos que não tínhamos ouvidos de ouvir e nem olhos de ver. Será que 2025 anos depois a gente já tem? Será que nós nos esforçamos para ter? Mas
já evoluímos. E para a gente só parar para ter uma pequena reflexão, como a evolução ela não é tão rápida como a gente acha, mas ao mesmo tempo para a eternidade 100 anos é um dia, são 2025 anos. E nós ainda vemos muitos instintos primitivos predominarem no homem. E Jesus veio trazer para a gente a lei de amor. Ele pega lá as leis mosaicas, que eram necessárias à época, porque era uma sociedade embrutecida. Então, existe a parte que é divina da lei de Moisés, que são lá os 10 mandamentos, mas também tem a parte que é social, assim como nós temos hoje. As leis que regulam a nossa sociedade, que já evoluíram conforme a nossa evolução, e as leis também divinas, que Jesus resume em duas. Amai a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus, ele traz para a gente, exemplifica, e ao longo do tempo, esse ensinamento dele ele vai sendo passado. Ele começa com os escritos de Levi Mateus, que é um dos apóstolos eleitos, porque ele é letrado. Mateus, ele é um cobrador de impostos, então ele é um publicano, ele não é nem bem quisto ali naquele meio, porque ele é considerado um traidor do povo judeu por ser um cobrador de impostos. Mas Jesus vê nele um espírito, além de com algo a mais no coração, alguém que era necessário realmente, porque ele era detalhista, então ele vai ali escrevendo e aqueles papiros vão passando, pois Jesus mesmo não escreveu nada. E depois vem os evangelhos, né? De Lucas, vem o evangelho de Marcos, falando aí da vida de Jesus. As cartas de Paulo também orientando a igreja. E esses ensinamentos, eles vão trazendo o amor, a caridade, a fraternidade, sempre com uma linguagem universal de Jesus. Então, esse caminhar com Jesus, ele nos remete a parar para pensar nesses ensinamentos da bondade, da paciência, mas principalmente como eu vivi e vocês vamos colocar isso na prática no nosso dia a dia. É mais ou menos quando a gente vai lá fazer lá o ensino fundamental, né? Que na nossa época, que somos um pouquinho mais antigos, era o primário, o pré, depois vinha o colegial, agora é o ensino médio. Enfim, muita coisa a gente aprende na escola e nós não colocamos em prática no nosso dia a dia. E com os ensinamentos de Jesus também é assim. Porque eu posso ler o Evangelho todos os dias, eu posso ler a Bíblia, as Escrituras, e não compreender. Para eu poder caminhar com Jesus, essa compreensão para o caminho, ela é muito importante. E aqui o que a Claudete falou assim, olha, a gente tem que estudar, por quê? Porque nós não devemos realmente acreditar em tudo que nós escutamos. Não é porque tudo seja mentira, é porque às vezes o que eu vou falar para você hoje vai te fazer ir além e se aprofundar e descobrir certas coisas que vão te tocar de uma maneira maior do que o que eu estou falando. Vai tocar teu coração e você começa a modificar a tua ação. Entender essa caminhada, ela precisa do quê? Primeiro fator, que acho que não sei se todo mundo já sabe, eu sempre brinco, né? A gente sabe sim. Somos espíritos eternos. Isso aqui é só uma roupa que vai se desgastando com o passar do tempo. E que depois a gente volta para a pátria espiritual e volta para cá, para poder de novo estarmos aqui. Então nós temos múltiplas vivências. E a cada uma delas, se nós formos fortalecendo esse amor, esse entendimento pelos ensinamentos de Jesus, a nossa caminhada vai se tornando mais leve. A pluralidade das existências, ela é fundamental. Por quê?
existe a lei de causa e de efeito. Não é Deus que pune. Quem é o maior juiz que existe? A minha e a tua consciência. À medida que eu vou me depurando, que eu vou realmente entendendo que o amor é o caminho, eu começo a me sentir mal por ter prejudicado ela. Porque como que eu pude ter, pela minha ignorância, de repente, feito que a família dela passasse necessidade pela minha ganância? Como eu posso, de repente, ter matado por interesse, por orgulho? E isso eu só vou adquirindo conforme a minha consciência vai se despertando. E aí eu quero o quê? Eu quero reparar esse mal. Eu quero que eu, de alguma maneira, compensar o que eu fiz para esse irmão que eu fiz sofrer. E eu tenho o quê? Que voltar para cá para poder trabalhar em prol das minhas expiações, dos meus resgates. E também tem a situação das provas, porque muitas vezes eu não sei se eu posso me achar uma pessoa que já tem um entendimento e no caminho eu me perder. De que maneira? Quem tem muito dinheiro se perde fácil. Por quê? Ele seduz de verdade. É que nós não temos nem ideia do que é ter uma situação de falar assim, olha, passar numa loja, ver um carro que custa aí R$1 milhão, ir lá e comprar e amanhã enjoar. Não é o nosso universo. Né? Então, para a gente às vezes acha assim, mas se eu tiver muito dinheiro, eu não vou me perder. E tem uma outra coisa também, às vezes a gente se afasta de ajudar as demais pessoas porque a gente tem medo, porque as pessoas também se aproveitam da gente. Então, são muitas provas e expiações que são necessárias para a gente ir entendendo o caminho da nossa evolução. E através dos ensinamentos de Jesus, é que nós vamos nos fortalecendo. Porque eu vou realmente me equilibrando comigo mesmo para que eu possa exteriorizar isso para as outras pessoas. Então, nessa caminhada é necessário que eu entenda o quê? A reencarnação, a lei de causa e efeito. Mas o que me faz evoluir? O que faz vocês evoluírem? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação, como muitos dogmas religiosos falaram. É fora da caridade que não há salvação. Porque através da caridade e da caridade moral, e também da material, a material ela é importante também, mas é através da caridade moral que eu começo a transformar o meu eu interior. E é muito gostoso quando você às vezes se envolve, que nem a Claudete falou aqui da noite da sopa, né? E você vê ali, você faz aquilo com carinho e você vê as pessoas ali confraternizando e você sabe que aquilo vai gerar um valor para que a casa possa fazer obra assistencial para pessoas que muitas vezes estão passando dificuldade. Então, é uma situação que nós vamos nos ajudando e nos tornando pessoas melhores. Sempre. É através dessa construção diária que eu vou realmente partilhando, colocando em prática no meu dia a dia os ensinamentos do Mestre sobre a humildade, sobre o perdão, sobre a fraternidade, sobre o amor incondicional, sobre vigiar os meus pensamentos, que é uma coisa muito importante. Tem um ditado que as mães falam assim, me dizem com quem andas que eu te direi quem és. Me dizes o que pensas que eu te direi quem é. O que a gente está pensando nesse momento? O que a gente está vibrando? A transformação começa em mim. Quando eu me transformo, tudo ao meu redor me transforma. Vivi, mas eu vou transformar o mundo? Se você conseguir ser exemplo para o teu filho, para a tua filha, teu sobrinho, teu neto,
Para um amigo, você já está transformando um. Se esse um transformar mais um, já serão dois. E é assim que nós vamos regenerar e pacificar o nosso planeta. Através da nossa atitude, do nosso coração. Bem, Jesus veio então para que eu ficasse em harmonia com as leis divinas e com a minha consciência. Eu entendi que caminhar com Jesus, eu preciso entender que o meu espírito é eterno, que existe a lei de ação e reação e que fora da caridade não há salvação. Mas e eu? Qual o meu esforço interno para estar diante dessa caminhada com o Mestre amado? Fé raciocinada. Por que fé raciocinada? Porque nós conhecemos tantas pessoas que têm uma fé tão ardorosa, mas que muitas vezes não estão direcionando bem a ação da fé. Vocês sabiam que eu, particularmente, tá? Eu acho de mais bonito no estudo do Evangelho? Tudo que você estuda no Evangelho não é passivo, é ativo. O que você quer dizer com isso, Vivi? Amar não é só eu amar e ficar aqui sentada falando que eu amo a planta, eu amo o planeta e eu não fazer nada. Eu falar que eu tenho paz e não fazer nada pela paz. Eu falar que, olha, é aquela coisa, é fazer o bem de verdade. Não é simplesmente, eu não faço mal, então eu estou fazendo bem, não estou fazendo mal para ninguém. Tudo no Evangelho requer ação. Ação de melhora para você, para o planeta, para o outro. Então, quando você tem a fé raciocinada, você começa a entender. E isso vai te fazer o que com você? Que você tenha discernimento para ter a paz de consciência e tomar as atitudes corretas. E na dúvida, você vai falar assim, peraí, como Jesus agiria nesse momento? Como eu devo agir? Como eu devo me portar nessa situação? E, para ter essa fé raciocinada, eu tenho que realmente começar a estudar, a debater. Debates saudáveis, eles são importantes, porque às vezes na divergência do outro, eu vou encontrar uma resposta que faça sentido para mim. Eu, pelo menos eu, tá? Quando eu entendo o porquê das coisas, eu vou muito além. Agora, se fala assim para mim assim, não, é porque tem que ser desse jeito. Não é que eu não vá fazer, eu vou executar, porque de repente é necessário executar. Mas eu não vou olhar aquilo de uma maneira que eu posso ir além. Agora, quando eu vou executar, eu entendo por que eu tenho que fazer, para mim, isso modifica bastante. Então, eu entendo que eu fui criado simples e sem conhecimento. Eu entendo que eu fui criado igual a vocês e que me é dada a oportunidade do livre-arbítrio e que a minha ação vai fazer com que eu me eleve. E que eu tive um modelo que foi Jesus. E que ele está dentro do meu coração nas minhas atitudes do dia a dia. Por que eu vou me desesperar numa situação? Se eu posso simplesmente me colocar em oração e buscar dentro dos ensinamentos o porquê eu estou passando por aquilo. Lembra que eu falei que tudo no Evangelho é ação? Então vamos lá, estou passando por uma dificuldade na vida, tá? Como algumas pessoas antigas achavam que fé era se macerar, era se bater, era, sabe, o sofrimento carnal. Não é isso que Deus quer de nós. Se é necessário que a gente aprenda pela dor, ele permite que a gente amenize essa dor. Não vai tirar o mérito do teu resgate se você amenizar essa dor. Mas como que eu vou amenizar a minha dor? Realmente, buscando apoio no outro, buscando uma boa leitura, buscando uma boa oração, vindo na casa espírita e renovando a tua energia através do passe. Olha como a fé raciocinada, ela coloca a ação dos ensinamentos de Jesus. E aí, é fatal que eu tenha que buscar o quê?
a minha melhora, a minha reforma. Por quê? Se eu sou uma pessoa que sou intratável, que eu acho que só eu estou certa, que tipo eu vou ter de convivência na minha casa? Se eu sou um déspota, um tirano, está lá no Evangelho. Muitas vezes a gente é um santo na rua, mas dentro de casa a gente é detestado. E onde está o meu maior santuário? Onde eu devo colocar muito mais em prática os ensinamentos do Mestre? Com aqueles que estão no caminho comigo. Porque dentro de casa é o lugar que é mais difícil da gente exercitar o Evangelho, por incrível que pareça. Nós, às vezes, deixamos de praticar a gentileza, de dar um bom dia. E todo dia, quando eu acordo, vocês também, tem dia, lógico, que a gente não acorda assim muito legal, porque dormiu pouco, está cansado da semana, está com algum problema na cabeça, algum problema de ordem material, algum problema de ordem de saúde, enfim. Aquilo que está realmente te sobrecarregando, né? Mas você tem uma escolha, todos os dias, de ser alegre ou de realmente ser rabugento. E aí, quando você vê o defeito que você tem que trabalhar em você, e não são todos não, tá? A gente não é capaz em uma única existência trabalhar todas as nossas imperfeições. Porque tem muita coisa que a gente acha que já está legal, mas tem aquela coisa chamada gatilho, aí alguém vem e chuta meu pé e pronto. Estava tudo lindo, eu era bem pacífica, maravilhosa, até ninguém chutar meu pé. Chutou meu pé, eu perdi a paciência. Mas eu já tenho a consciência de que eu perdi a paciência e que eu preciso melhorar. Isso é caminhar com Jesus. Ele sabe das nossas imperfeições. Ele sabe que nem sempre é fácil o nosso dia a dia. No Evangelho de Mateus, ele fala para a gente, todos vós que estáis sobrecarregados, venham e eu vos aliviarei. Por quê? Porque ele vai transformar aquele ensinamento mais difícil em amor. Tudo pelo qual nós passamos nessa existência física e também durante todo o nosso processo evolutivo, tem um lado bom. Às vezes você está numa situação muito complicada na tua vida e você encontra a solidariedade dos amigos, de pessoas que você nem imaginava. Às vezes você está numa situação que é uma das mais difíceis, porque quando a gente está doente, muita coisa modifica. Mas vocês sabem por que a gente fica doente ainda? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nosso espírito ainda não sabe o que é dar valor às coisas bonitas. Por quê? Assim como eu citei aqui que a gente não tem a noção do que é uma vida de ter muito dinheiro, a gente ainda não conhece esse plano que é tão em paz e tão tranquilo. A gente busca. Então, por exemplo, nós passamos a semana inteira passada com chuva e bastante frio. No sábado, acho que foi que o sol saiu, sábado. Nossa, foi um prazer ver o sol. E a gente já estava até esquecendo. Quantas vezes ele nasce ali e a gente fica reclamando que o sol está lá? Então, tudo na nossa vida, realmente, é para que a gente possa aprender a beleza das coisas que Deus criou para nós. E nós vamos evoluindo assim, de pouco a pouco, não é com pressa, porque há muita coisa para a gente aprender. A perfeição moral, ela também precisa da perfeição intelectual. Isso não quer dizer que elas caminhem juntas. Tem muito espírito que é bem adiantado intelectualmente e usam isso, infelizmente, para o mal, como nós vemos por aí. Como tem alguns que já estão muito moralmente, mas ainda não estão ainda tão intelectualmente desenvolvidos.
nos é permitido o quê? Que a gente venha vindo em várias existências e lidando com várias situações. Por isso o espírito, ele é o quê? O espírito, ele não tem sexo. A gente reencarna como homem e reencarna como mulher. Homem, porque a formação do corpo masculino é um corpo mais forte. A mulher, a formação física do corpo feminino é mais delicado. A mulher tem o privilégio de gerar um outro ser. Então, os dois se completam para que a criação tenha harmonia. Por mais que hoje exista a diversidade, mas ainda é necessário um homem e uma mulher para que a gente continue tendo a nossa evolução, para que os espíritos possam reencarnar aqui no planeta. A gente trazendo os ensinamentos do Mestre na nossa caminhada diária, nós vamos nos tornando, dia a dia, pessoas mais dóceis e pacíficas. Isso não quer dizer que o dia a dia eu vou dormir hoje de uma maneira e que amanhã eu já vou acordar de outra. Assim também é a transição do nosso planeta. Mas, se eu hoje resolver adotar Jesus realmente como meu modelo, como meu guia, será que eu consigo colocar um tijolinho nessa transição planetária? Ah, Vivi, mas um tijolinho não faz diferença. Quantos nós somos aqui hoje? Será que a gente já não consegue pelo menos construir pelo menos meia paredinha? E aí, se a gente replicar no nosso dia a dia as atitudes de Jesus, os ensinamentos no nosso lar, no nosso trabalho, e essas pessoas colocarem mais um tijolinho nessa construção, nós estamos fazendo desse planeta um planeta melhor, com mais amor. O amor, ele cobre uma multidão de pecados, como dizia Paulo. Como está o meu amor hoje? Tem um impostômetro, né? Que a gente chega lá agora, acho que mais ou menos no final de julho, e fala assim, olha, a gente trabalhou até aqui só para pagar imposto. Como está o nosso termômetro de amor nesse frio? Será que eu tenho uma palavra amiga para dizer para um irmão em situação de rua? Que palavra, Vivi? Às vezes eles estão lá naquele mundo do céu, tem muitos que se perderam nos vícios. Dá um bom dia de coração, uma boa noite. Não, ele está tão assim em outro mundo, faz uma oração. Todo mundo tem família, e nem sempre a família daquela pessoa que está em situação de rua escolheu que ele estivesse naquela situação. Muitas vezes as famílias fizeram de tudo para que ele retornasse para casa. Mas quem sou eu para julgar a escolha desse irmão? Ele vai chegar um dia? Vai chegar. Um dia ele vai acordar para esses ensinamentos de Jesus? Sim, vai acordar. Por isso que quando você começa a entender a jornada evolutiva, você para de se desesperar. E volto a dizer, que é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Não é uma aceitação pacífica, é uma aceitação com ação amorosa. Ah, de repente lá auxiliar numa instituição que vai levar comida à noite. Sim, vai ter muitos que vão pegar aquela comida e vão jogar fora, acontece. Mas lembra que a gente só pode ser julgado por aquilo que está no nosso coração? Se eu fizer a minha parte e você fizer a tua, eu vou responder pelo bem que eu quero fazer. Se quem recebeu o bem usou para outra finalidade, ele vai responder por isso também. Mas é muito importante que eu sempre coloque os ensinamentos do Mestre no meu dia a dia. Não julgar. Jesus, ele não julgou, ele entendia que cada um estava no tempo. Ele perdoou. E ele perdoou, não vamos nem dizer da grande massa que era contra ele, não.
Na crucificação, os apóstolos não ficaram perto dele, porque eles ficaram com medo de ser retalhados, que acontecesse com eles a mesma coisa. E quem somos nós para julgar? Porque é difícil mesmo, num momento assim tão decisivo, de você ver uma dor física tão grande, você fazer aquilo que tem que ser feito. E Jesus compreendia que se Pedro, se Tiago, se todos eles que estavam ali, se eles tivessem morrido com ele na cruz, ele teria dado continuidade na doutrina. Ah, mas eles teriam exemplificado o amor pelo Cristo. Na caminhada, eles exemplificaram muito mais. Porque muitos deles, tirando João, que morreu de velhinho, todos eles foram mártires do início do cristianismo. E eles deram sua vida com alegria. E a gente, às vezes, só para perder aquele orgulhozinho e pedir desculpa, a gente reluta tanto. Estou dizendo que eu sou diferente de vocês, não, porque o orgulho é uma coisa muito difícil da gente vencer. E às vezes a gente vai deixando aquela barba crescer, 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 e quando vê, aquilo já fica muito difícil da gente transpor. Então, gente, caminhar com Jesus é ter a consciência espiritual de que estamos aqui num plano para evoluir, para nos melhorarmos. É praticar o amor na sua maneira mais pura. É realmente sermos espíritos que querem o bem, mas que trabalham para o bem também. Jesus caminha conosco e a paz verdadeira nós só vamos conhecer se nós decidirmos caminhar com Ele também. Muito obrigada.